Olá, no curso de hoje eu vou estar mostrando através de uma esfera oca como se fazer um Buda estilizado. A esfera oca eu já postei vídeos anteriores mostrando como essa técnica. Então, através dessa técnica eu vou estar fazendo esse Buda hoje. Então, pessoal, vamos começar a fazer o Buda estilizado através da esfera, ok? Então, materiais que iremos usar. Primeiro, as ferramentas. Um ranhurador, tá? Já expliquei anteriormente em outras aulas que pode ser substituído por um garfo, até mesmo pela faquinha. Uma espátula de madeira, tá? Com uma ponta que é um pouco corte e a outra ponta mais arredondada, com uma extremidade mais fina. Uma esteca de arame redonda e a outra ponta com esse desenho aqui. Essa esteca aqui ela é muito usada em esculturas. Tá, eu uso bastante esse tipo de esteca, esse formato principalmente em esculturas. Ó, é o mesmo formato da anterior, só que é menor. Tá? O arame é mais fino para alguns detalhes mais precisos. A faquinha, tá? Pode ser um estilete, um pedaço de serra, de arco, aí fiquem à vontade. E o bambuzinho, tá? Que a gente usa como espátula e tal. A colinha, barbotina, tá? Novamente vou explicar. Nada mais é que argila com uma quantidade maior de água formando essa pasta, tá? Essa é a cola que a gente usa na colagem de esculturas, vários tipos de peça. Tá bom? Então, o resto das mesas que sobram, vocês põem num pote, põem água e deixam. Um pote com água, tá? E um pedacinho de espuma que a gente usa para dar o acabamento e tal. O batedor ou colher de pau. Percebam que eu mesmo fiz pedaço de madeira cortado nesse formato para ajudar na hora de bater a argila. A esfera, tá? Eu já fiz previamente essa esfera, ela tá oca, tá? Já dei um certo acabamento. A espuma, tá? Eu gosto de usar um pedaço de espuma para colocar a esfera quando a gente não está fazendo a base dela ainda, dependendo do tipo de peça que a gente for usar. É interessante ter espuma, porque não amassa a esfera se for o caso dessa peça. No caso aqui eu vou usar novamente o torninho de mesa, tá? É um torno que acha facilmente para comprar na internet, para facilitar o manuseio. Não é obrigatório ter esse torno. E um pedaço de pano para limpar a mão, um pedaço de trapo velho. Vamos lá então. Então, essa esfera ela já foi feita, como eu disse previamente, né? Já fiz alguns dias atrás. O que acontece com ela? Eu fiz ela alguns dias, coloquei no saco plástico, bem vedada, e deixei. Acho que ficou uma semana mais ou menos guardada. Geralmente, quando não tem muita urgência em fazer a peça, eu faço isso para essa esfera, para essa peça firmar, tá? Então, ela tá mole ainda, mas não mole o suficiente para alterar em eu manusear essa peça, tá? Muitas vezes, quando a peça tem uma certa urgência, o que eu faço depois da esfera pronta ou da peça pronta? Se a argila estiver muito mole, eu uso um secador de cabelo caseiro para acelerar o processo de firmeza, tá? Nesse caso aqui eu não usei o secador pelo motivo que eu disse, né, que eu fiz há uma semana atrás, deixei dentro do plástico, automaticamente ela já perde um pouco a umidade e firma, mas não seca, tá? Ela ainda está mole e dá para ser modelada, ok? Então vamos lá. O primeiro passo que eu vou fazer aqui
né, na construção do Buda, é começar a estrangular essa massa, tá? Então, ó, como ela tá mole, eu marco um pouco para cima do meio dela e começo a pressionar. Nesse caso aqui eu estou percebendo o quê? Que ela está com um pouco de dificuldade em dar o formato que eu quero, que é um formato mais ovalado. Por quê? Quem assistiu a aula da construção da esfera sabe que está acontecendo o quê? Não tem furo nenhum nessa peça, então o ar ele está querendo sair. Então conforme eu vou modelando isso, ela não altera muito pelo motivo de ter ar aqui dentro ainda. Vou pegar a faquinha, tá? Pode ser uma agulha, um furadorzinho, e vou fazer um pequeno furo aqui embaixo, tá? Para liberar esse ar de dentro dela. Muitas vezes dá até para a gente escutar o barulho do ar saindo, ok? Aí eu tenho uma facilidade a mais em manusear, tá? Sem que ela tenha essa dificuldade em formar o modelo que eu quero. No caso aqui, então, já percebam que já começou a ficar com formato mais ovalado, tá bom? O que eu estou fazendo? Um pouco para cima do meio, eu estou estrangulando a região onde seria o pescoço. Ó, vou pressionando, vou marcando bem. Tá? A ideia inicial é essa daqui, tá bom? Como é uma peça de mesa, vou amassar um pouco essa base para ela poder parar na mesa, tá? Que nem dessa forma aqui ela não para, ela fica meio que caindo. Então eu coloco ela em cima da tábua com o tecido e dou uma pequena pressão, tá? Vou olhando, observando o alinhamento dessa peça, tá? Para ela não ficar torta. E vou observando o quanto ela está amassando aqui. Vou amassar um pouco mais para não ficar uma peça, né, que balance muito. Estou dando uma pressão e aumentando essa região de baixo, essa base dela, para ela poder parar tranquilamente em cima de uma mesa, por exemplo, numa estante, ok? Esse é o formato inicial, o princípio, tá, do Buda estilizado. Vou deixar ele aqui no torno. Vou pegar um pouco de argila, tá, da mesma argila que eu fiz a peça, né? Vou dar uma amassada básica. Essa argila eu já amassei ela antes também. É argila de outras peças que eu fiz, então ela já foi amassada. Então eu não vou perder muito tempo nessa questão do amassar, tá? Só vou dar uma mexida nela um pouco para poder ter uma facilidade em trabalhar. Vou tirar um pedaço, deixar o restante aqui do lado. O que eu vou fazer com esse pedaço? Vou fazer uma barra. Deixa eu tirar essas ferramentas aqui para não atrapalhar. Para mim ter a tábua. Vou fazer então uma barra. E essa barra vai ser os braços do Buda, ok? Então assim, costumo dizer para o aluno que tudo que é dois, né? Tudo que é dois é braço, dois braços, perna, duas pernas, olhos, dois olhos, orelha, duas orelhas. Então tudo que é dois, a gente faz o quê? Faz uma barrinha, o máximo por igual, para poder fazer um corte central e ter duas metades iguais, ok?
Então, eu fiz a barrinha e vou fazer um corte centralizado, mais ou menos, só para ter essas duas barras num tamanho mais próximo possível. Vou modelar essa barra no formato do braço, tá? Um formato estilizado. Então, o que acontece aqui? O braço, a parte superior do braço, ela é mais larga do que a inferior. Então, eu vou estreitando, tá? Com esse movimento, eu vou estreitando essa parte de argila para afinar um pouco, ok? Ó, então aqui é o braço, a parte superior do braço, e aqui é a parte do antebraço, tá? Geralmente eu já gosto de marcar o cotovelo, tá? Para mim saber. Então perceberam que eu dei uma pequena curvada e com os dois indicadores, ó, eu já faço essa união dessa massa só para ficar uma pelotinha aqui e dar a intenção do cotovelo, tá bom? Essa massa que está na frente, eu já vou deixar ela um pouco mais em excesso e já vou fazendo o formato estilizado da mão, tá? Então braço, parte superior do braço, cotovelo, antebraço, dou uma pequena pressionada nessa região, deixando ela um pouco mais estreita, que é o punho. O excesso de massa que vir é a mão, tá bom? Então é mais ou menos esse o formato do braço que a gente vai usar, tá? Já deixo ele mais ou menos como eu quero e deixo do lado.